galera, estamos chegando, feliz ano novo, Happy New Year, muitos touchdowns para você ligado aqui no nosso Arena Fanáticos, o nosso Arena NFL em tempos de playoffs, isso mesmo, a temporada regular acabou, agora é pra valer, perdeu, bye bye, vai pra casa, o futebol americano começa a ferver muito sim, burn, a partir do mês de janeiro. Aqui hoje com dois parceiros pra gente falar dessa temporada que terminou, o início dos playoffs Wild Card, o grande Ricardão Pilat, feliz da vida com o time dele, ó. O New Orleans Saints, porque eu falei, o Saints não ia a lugar nenhum, nem ele achava, a gente mudou de ideia. De repente o time começou a jogar pra caramba e é um dos times a serem muito bem observados, principalmente por causa de Drew Brees, Eric Kamara, entre outros jogadores. E lá está ele, Lucas Piteri com a camisa do Brady Boy. Fala, Lu. Fala, Fê. Beleza, tranquilo, chegando. Ele vai aguardar, porque só vai jogar na outra semana. O Patriots conseguiu a vaga direto, né, como vencedor da divisão, não só da divisão, como a melhor campanha da sua conferência. Só joga de espera, na tranquilidade, porque antes ele vai ver os outros atuarem. Senhores, vamos começar a falar desses playoffs que começam no sábado, para você que está acompanhando a gente aqui no Arena Fanático, sabadão, dia 6 de janeiro, jogo marcado para 7h30 da noite, mais ou menos, todos com transmissão da televisão, da ESPN você vai poder assistir. Tennessee Titans e Kansas City Chiefs, Ricardão. Esse Chiefs que começou 5-0, começou forte pra caramba, de repente a equipe caiu, mas conseguiu classificar. Primeiro classificou porque a divisão deles era meio baba, digamos assim, ao contrário do que a gente dizia no começo da temporada. Se pegar aquele primeiro vídeo que a gente fez, talvez a gente tenha falado, não, é a melhor divisão, é a mais equilibrada. Porque o Raiders e o Broncos estavam bem, né? Então ninguém... assim. E ainda depois daquele primeiro jogo, a gente, se não me engano, gravou logo depois de Chiefs e Patriots, né? Na abertura da temporada, que os Chiefs acabaram com os Patriots em New England. Então, nossa, que divisão é essa, né? Que briga vai ser. E aí aconteceu exatamente o contrário, porque todos os times foram mal, o Broncos foi o pior da divisão, tanto é que os Chargers tiveram até a última rodada a chance de classificar, ninguém falava dos Chargers, e os Chiefs eles se destacaram um pouco mais, porque eles foram muito irregulares, né? Eles tiveram um começo de temporada excelente, um meio péssimo, e um final ok o bastante para se classificar, principalmente porque enfrentaram os adversários de divisão e ganharam. Exatamente. Então talvez não seja um grande parâmetro, porque enfrentou adversários que a gente constatou depois que não eram tão fortes assim. Ganhou dos 3 nas últimas rodadas e aí garantiu a divisão. Mas é um time interessante, que tem bons jogadores. Tem um cara que é experiente como quarterback, é o Alex Smith, mas que não passa a mesma confiança que estava passando no começo da temporada. Mas de qualquer maneira tem essa experiência para playoff. E ao mesmo tempo tem alguém novo, né, que é o Kareem Hunt, que é um cara que pode decidir, mas também não tem experiência de playoff. Então é uma incógnita para mim o futuro dos Chiefs dentro da pós-temporada, mas eu acho que nesse jogo especificamente eles são favoritos, porque os Titans também foram uma decepção do começo ao fim e também estão nessa de se classificar porque a divisão não era tão forte. E o DeMarco Murray tem uma lesão, né, que ele teve na última partida, é dúvida para saber, não se sabe a real condição dele, o Marcus Mariota alterna também boas e más partidas, Lucas. E aí, nesse jogo, o Kareem Hunt voltou a correr bem, né, na parte final da temporada, Tyreek Hill também pegando muitos passes, o que vai dar? O Chiefs é favorito, aquela história, o Titans ele foi irregular sempre para baixo, né? Então eu acredito que não acompanhei muitos jogos desses times, mas o Chiefs acaba sendo favorito pela campanha também do último ano. Eu também acho que o Chiefs vai ganhar, lembrando que o jogo é em Kansas City, no Missouri, então é um dos estádios mais barulhentos da NFL, a pressão vai ser muito grande, sábado, dia 6, a partir das 7h30 da noite. Às 11h30 desse mesmo sábado, tem um jogaço de futebol americano que vai acontecer num estádio histórico, né, o Coliseu de Los Angeles, onde tivemos a Olimpíada de 1984, né, já tivemos diversos esportes por lá, e o Rams está jogando por lá. Essa equipe do Los Angeles Rams, né, veio muito bem na temporada, com Todd Gurley sendo um dos favoritos a ser o MVP da temporada, o Jared Goff também jogando muito na armação como quarterback. Vai pegar o Atlanta Falcons, Ricardão, o Atlanta Falcons que cresceu na hora certa com o Matt Ryan, com o Devonta Freeman e principalmente com o Julio Jones, que cresceu no momento que se precisa. Os Falcons, inclusive o nosso último vídeo, né, foi eu e o Lucas estivemos juntos fazendo o Arena The Playoffs lá na Urlacher.
justamente antes do primeiro jogo entre Falcons e Saints na temporada, e era um momento de instabilidade dos Falcons, que a partir dali, lógico, foram poucos jogos depois daquilo, mas o time, depois daquela vitória contra o Saints, conseguiu se firmar para conquistar essa vaga na pós-temporada. Venceu o Saints, depois perdeu para o Saints em outro jogo, mas era um jogo fora de casa e tal. E agora ganhou do Carolina Panthers na última rodada, mais um jogo de afirmação para os Falcons, porque também é um confronto de um time que vai para os playoffs, que é os Panthers, da divisão, com o Ken Newton. Então os Falcons conseguiram ganhar jogos importantes no final da temporada e tiraram da disputa adversários que poderiam complicar por força de camisa, experiência em playoffs, como o Seattle Seahawks e o seu Dallas Cowboys, né? São os times que estavam na briga com os Falcons. Time de camisa, né? Exatamente. E os Falcons, ano passado, foram vice-campeões da NFL, do Super Bowl. Ainda tem esse trauma, mas de qualquer maneira, eles com certeza acumularam muita experiência com o que fizeram naquela pós-temporada. Né? Mas a dúvida vai ser se eles vão manter isso como foi na última temporada. Se vai chegar forte agora. Já começa difícil, porque o jogo já é fora de casa. O ano passado eles sempre tiveram mando, né, jogando. Tá com uma campanha muito boa. O Reigns, ele até, não exatamente no estilo de jogo, mas ele lembra um pouco o que foi o Falcons pelo fator surpresa na temporada passada, que ninguém colocava o Falcons na temporada passada, na primeira rodada, como favorito para chegar em Super Bowl. E foi ganhando, foi o Matt Ryan cotado para MVP e o time chegou cotado até para vencer os Patriots e poderia ter vencido, se não fosse aquela virada incrível. Mas os Reigns... pipocada, pra dizer outra aí coisa. depende do verbo que você quiser usar, mas pode ser. E os Reigns também, só que os Reigns, eles também, ninguém cotava eles no começo da temporada, mas aos poucos eles foram ganhando esse favoritismo, ganharam jogos importantes na temporada, detonaram os Seahawks uma das últimas rodadas da temporada, ganharam do Saints, por exemplo. Foi em Seattle, né? Em Seattle, eles ganharam em Seattle, ganharam do Saints em Los Angeles, ganharam alguns jogos importantes. E tem um time bem jovem, a gente não sabe como vai se portar numa pós-temporada, mas com Todd Gurley e Jared Goff, uma dupla incrível, eu acho que eles são favoritos, mas algo me diz que os Falcons vencerão essa partida. E aí, Lucas? Palpite. Falcons. Cara, o Jones ele tá jogando muito, né? E o Devonta Freeman começou a jogar na parte final da temporada também. O Travis Coleman tem outros grandes jogadores por lá. E o Atlanta Falcons era o meu time favorito para chegar ao Super Bowl, né? Junto com o New England, eu achei que ia repetir. Mas eu acho que dessa vez o Rams, por jogar em casa, está muito motivado. Eu acho que vai dar Rams. E aí nós teríamos um Rams avançando, o que não acontece desde 1985, se não me falha a memória. O Los Angeles Rams, né? Porque depois ele virou St. Louis, chegou até no Super Bowl, ganhou com o Terry Holtz, né? Com Torrey Holtz, aliás. Contra o Tennessee Titans. E como o Los Angeles Rams não chega há bastante tempo, eu acho que vai dar Rams. Passando para o domingo, você ligado aqui no Arena Fanáticos, a Arena NFL. A temporada já terminou na fase inicial, agora já estamos nos playoffs. Teremos Jacksonville Jaguars contra o Buffalo Bills. O Buffalo Bills que não chega ao playoffs, não estava nos playoffs desde 2000. 18 anos para a equipe de Nova York, que chegou a 4 finais consecutivas na década de 90 e vai pegar o Jacksonville Jaguars do Blake Bortles e também de uma equipe que tem uma defesa muito forte, começar pelo Lucas. O Bills poderá surpreender? Ele sai do frio, ele vai para o calor lá na Flórida. O jogo feio da rodada, né? Que eu tive a oportunidade de assistir um jogo agora nos Estados Unidos, assisti Chargers e Bills. E o Bills foi amassado pelos Chargers e o time do Chargers também é bem ruizinho. E o Chargers nem foi para os playoffs. Exatamente. Assim, e o Jacksonville foi uma surpresa, né? Essa temporada também, fazendo bons jogos. Não dá para o Bills. Jacksonville avança. E aí, Cadão? Não, também acho que é amplo favorito os Jaguars, até porque os Bills, a principal arma dos Bills no ataque é o LeSean McCoy. E ele vai para o jogo provavelmente baleado. Sim. Ele não vai estar 100%. Já falaram isso, que ele deve estar no jogo, mas não vai estar 100%. Isso é garantido pela departamento médico do Buffalo Bills. Então é o principal jogador dos Bills. Eu não acredito que o Tyrod Taylor é um quarterback para liderar um time quase sozinho nesse caso, né? Como sem o McCoy ele vai precisar ser muito mais acionado. Do outro lado, a gente tem um quarterback que também não é confiável, que é o Blake Bortles, mas que ele cresceu muito no final da temporada. Então, muitas das críticas que ele sofreu talvez até tenham motivado. E, ao mesmo tempo, se ele não jogar tão bem assim, ainda tem todo um apoio do time que, desde da defesa, que é uma das melhores da NFL,
time que distribui sacks, né? Por isso que virou o Jacksonville Jaguars, né? E tem também boas opções de ataque, principalmente jogo corrido com o Leonard Fournette, que é um calouro muito bom dos Jaguars. Então, claramente é um time mais forte, não deve ter nenhuma dificuldade jogando em casa, mas Jaguars a gente também tem que ter um certo pé atrás, porque é um time que também desde 2007 não ia para os playoffs. É verdade, na época ainda era o Mark Brunell, né? O quarterback canhoto que jogou bastante tempo. E esse jogo é de quem vencer enfrenta o Patriots. Porque tem uma história que às vezes depende da pontuação, mas acho que agora Não, se os Bills vencerem, aí pega os Patriots, mas se os Jaguars vencerem, aí é os Steelers. Aí é os Steelers. Jaguars foi a terceira melhor campanha. Exatamente. E, inclusive na temporada regular, os Jaguars ganharam de 30-9 dos Steelers. Não sei se vocês lembram desse jogo, foi um jogo de 5 interceptações do Big Ben. Então, se os Jaguars passarem, com certeza não vai ser fácil para os Steelers, até porque o Antônio Brown, a gente não sabe a condição dele para esse jogo. Ele ficou fora dos 2 últimos jogos da regular, né? E deve voltar para os playoffs, né? Lembrando que o Steelers também está na condição de bye, de espera, porque ele foi campeão da sua divisão, só joga à frente. Do outro lado, os times que esperam são o Philadelphia Eagles e também o Minnesota Vikings, que fez uma grande campanha nessa temporada. E para fechar os jogos do Wild Card, domingo, dia 7h30 da noite. Ai, Ricardo Pilat. O seu New Orleans Saints contra o Carolina Panthers. O Stephen Curry disse que vai estar lá para acompanhar, se não tiver jogo da NBA. Ou vai lá para comprar a franquia, né? Porque ele está dizendo que quer comprar essa franquia. E aí, eu acho que o Saints é muito favorito, né? Mesmo jogando mesmo por jogar em casa e por ter tido uma campanha que principalmente me agradou no final da temporada para cá, com o Kamara, com o Ingram, com o Teddy Green Jr., com o Michael Thomas e principalmente com o Drew Brees. 6 temporadas consecutivas com mais de 4.000 jardas, o que é uma coisa impressionante. Ele tem 5 na carreira com mais de 5.000 jardas, né? O recordista nesse quesito. E mais uma vez 4.000 jardas. E nem foi uma temporada que ele foi tão exigido assim. Até por isso acho que o sucesso do Saints passa por aí. Porque ele foi menos sobrecarregado, precisou fazer o básico, digamos, para ganhar os jogos. Básico no nível Drew Brees, né? Nível altíssimo, né? Então, sempre que precisou dele em finais de jogos, para fazer lançamentos longos, big plays, sempre ele foi acionado e ele consagrou muito dos wide receivers por conta disso. O Michael Thomas, por exemplo, fez uma excelente temporada, muito por causa do Brees. E ao mesmo tempo também ele contou com um jogo corrido muito forte, com o backfield, com o Mark Ingram e o Alvin Kamara. E o Kamara é um wide receiver também, né? Ele atua, os dois, né? Cada hora ele praticamente atua numa posição diferente. Os dois recebem muito passe de screen, né? Calouro. O Kamara calouro, considerado aí por muitos o calouro do ano, deve ganhar o calouro ofensivo do ano. E o Saints tem um favorito também para calouro defensivo do ano, um dos favoritos, que é o Marshawn Lattimore, cornerback de Ohio State, que ele foi um dos caras que elevou o nível da defesa do Saints. Então tudo isso, né, falando sem clubismo, tá, juro pra vocês, pra dizer que os Saints elevaram muito o nível e ganharam 2 vezes do Carolina Panthers durante a temporada, né, nos 2 confrontos. Então isso indica o favoritismo ainda mais por jogar em casa. Só que vale lembrar que os 2 times terminaram com a mesma campanha a temporada. Sim. Então, na campanha, no recorde em si, não se vê essa diferença toda do Saints para os Panthers. Com uma crescente do Panthers no final. Os Panthers começaram a temporada mal. Eles tiveram um bom jogo no começo da temporada, que foi justamente contra os Patriots. Bem no comecinho, que eles venceram. Uma das 3 derrotas do Patriots. E teve um jogo dos Panthers, não sei se vocês lembram, contra os Bills, justamente, que foi 9-3 o jogo a favor do Carolina. Um resultado assim que você não imagina na NFL, 9-3 nos dias de hoje. Então foi um começo ruim, mas eles foram crescendo. Uma certa instabilidade, o Ken Newton é um quarterback que ainda as pessoas não confiam muito, tem muita antipatia por grande parte do público, mas ele consegue em alguns momentos fazer coisas que ajudam o Carolina Panthers a subir de nível. É um jogo muito difícil, mas os Saints são favoritos. Se ele tiver um bom dia, complica pra vocês. Talvez. Ele passa muito por ele, porque Sim. o ataque dos Panthers não tem grandes jogadores. Depende dele, né? Ele acaba, às vezes, decidindo mais correndo com a bola do que passando. Tanto que em grupos no Facebook você vê várias discussões sobre isso, do tipo, Ken Newton, quarterback ou running back? Porque corre pra caramba o jogo inteiro. Mas ele é um cara que, com isso, ele acaba atrapalhando a defesa adversária, você não sabe muito o que esperar dele. Então é um cara que, com certeza, ele pode decidir, assim como a defesa dos Panthers também é segura, pode atrapalhar um pouco os planos. Com certeza, jogando 2 vezes numa temporada, você sabe tudo que seu adversário pode fazer. O jogo vai ser em New Orleans. Então, com certeza, a defesa dos Panthers está de olho em todas as armas do Saints. Tudo que a gente está falando aqui do Saints, eles conhecem muito mais profundamente, sabem, né, na teoria, como anular o Kamara, o Ingram, o Thomas, enfim, o Brees. Eu acho que é muita opção para anular.
Esse que anular todo mundo, né? Mas eu acho que vai ser um jogo muito estratégico, principalmente do lado dos Panthers, observando tudo que é possível fazer para dificultar o trabalho dos Saints, jogando em blitz, muito em blitz para atrapalhar o Drew Brees e evitar que ele consiga grandes passes. E a linha ofensiva do Saints foi bem na temporada, mas ainda tem algumas coisas que eu acho que precisam melhorar. Então aí que eu acredito que a defesa dos Panthers pode tentar anular o Saints. Quem passar pega o Vikings, é isso? Depende é a mesma coisa. Não tem uma definição. Se um ganha, enfrenta um time, se outro ganha, enfrenta outro. Os Vikings, conforme a temporada. Conforme a temporada. Os Vikings foram a segunda melhor campanha da NFC, então eles enfrentam o melhor time que vier desses 4 do Wild Card. Então, se os Saints foram a quarta melhor campanha. Então, se os Rams e os Saints se classificarem, por exemplo, os Rams pegam os Vikings e os Saints pegam os Eagles, o que seria inclusive o cenário ideal, acho que para os Saints, porque os Eagles nesse momento não são mais aquele não time tem Carson Wentz, né? Sim. Perdeu o quarterback, já muda muito o time. A gente viu na última rodada Cowboys e Eagles 6-0 o jogo, né? Um placar lamentável também. A gente tá falando de placares ridículos. Teve um jogo anterior dos Eagles, acho que contra os Raiders também, que quase os Raiders ganharam, porque o Nick Foles não está conseguindo substituir à altura o Wentz. Então, entre enfrentar Vikings e Eagles hoje, eu sou muito mais enfrentar os Eagles. E aí, Lucas? Tá Saints. Lembra que a gente combinou direto e reto? Sim, depois eu pagar o jantar, com certeza. Da última vez a gente fez isso, também não deu certo, né? Verdade. Os Saints perderam o jogo, né? É isso aí. Esses, portanto, os jogos de Wild Card, a primeira semana dos playoffs da NFL. Semana que vem a gente vai falar dos outros jogos, que aí já tem a entrada desses times, né? Do Philadelphia Eagles, do Minnesota Vikings, do Steelers e também do New England Patriots, do nosso Lucas Piteri. E a NFL continua firme e forte e você não vai deixar de acompanhar nada. Ricardão, brigadão mais uma vez. O nosso Arena Fanático sempre bombando. Fé. Pitu, meu irmão, asa ou chiclete? Asa. Asa, né? Aí é mais fácil de decidir. É verdade. Asa é melhor que chiclete? Pra quem não sabe, a gente tem uma longa história nos tempos das micaretas, mas fica para um outro momento. Não, mas valeu a oportunidade, tô aprendendo um pouco mais com dois monstros aqui. Isso, tamo junto. Sempre que possível, vamos participar. Deixar só um convite pro pessoal. Manda. Acessar o theplayoffs.com.br. Legal. Estamos com uma super cobertura dos playoffs da NFL, com prévia de todos os jogos, podcasts a cada semana, com análises da rodada, um matchup também de cada jogo. Legal. Além do pós-jogo de cada uma dessas partidas, logo depois que as partidas acontecerem. Então fique ligado lá no The Playoffs, que tem muita coisa para quem gosta de NFL. Legal. Agradecendo de novo a nossa galera, a nossa retaguarda, os nossos monstros da edição e que pilotam essa nave aqui. Rodrigão Borges, Guilherme Borges, o nosso Fernando Pilat que está aqui também, ele que é um dos manda-chuvas do The Playoffs, nossos parceiros, sempre aqui no Arena Fanático, semanalmente falando da bola oval, do futebol americano, que infelizmente já está na reta final. Mas calma que tem um mês inteiro até chegar no Super Bowl. E ano que vem, ó, Go Cowboys, por favor! Abraço, galera! Valeu!